A primeira coisa que eu queria deixar claro aqui nesse vídeo é que atualmente eu dificilmente consumo coisas ilegais. Por sorte eu tenho condições de comprar minhas coisinhas, tenho condições de comprar meus joguinhos, tirando alguns da Nintendo, né, porque pelo amor de Deus, pagar os meus streamings, todas essas coisinhas aí que a gente tá acostumado a comprar já. Porém, eu quero muito falar sobre pirataria nesse canal, até porque, né, foi ela que pode ter começado esse canal de alguma maneira, ou todos os meus tipos de conteúdo. Primeiramente, como você já sabe, né, o YouTube tem aquele padrãozinho, dá o like, se inscreve se possível. Você também pode me seguir lá no Twitter, onde eu posto sempre que tem vídeo, sempre que eu tô fazendo alguma coisa. E também posto quando eu faço minhas lives lá na twitch.tv/renaners. Então vem, vamos construir uma comunidade legal. A primeira coisa que eu queria começar aqui, antes de entrar no assunto pirataria, eu queria comentar um pouco sobre a minha história com a pirataria em um modo geral. Porque assim, não sei se vocês sabem, mas a gente mora no Brasil. O Brasil nunca teve uma condição muito grande de ter as coisas. Então desde pequeno eu sabia que existiam outras maneiras de conseguir as coisas. Seja nos jogos de Play 2, todas aquelas coisas. Então os jogos que a gente comprava, inclusive, eles eram todos piratas, quase, jogos pra computador e tudo mais. Mas primeiro eu queria falar um pouco sobre carreira, porque assim, eu acho que eu só estou no trabalho que eu estou hoje graças à pirataria. Porque a gente pirateava o software tudo. Quando eu comecei a editar vídeo, eu pirateava os Vegas, a gente fazia isso. Aí quando eu comecei a ir pro Photoshop, eu tinha que piratear o Photoshop. Até porque era impossível pagar uma mensalidade da Adobe, ou até na época que era, tu comprava uma vez, e era absurdo assim o preço, né? Então a gente, desde pequeno, a gente foi acostumado que, beleza, atualmente não temos dinheiro pra comprar esse tipo de coisa. Então, você tinha que dar o seu jeito, porque se você queria aprender um software ou qualquer coisa assim, você tinha que, sei lá, você tinha que piratear o Adobe, você tinha que pegar o Avegas lá e todas essas paradas, assim, né? Se não me engano, até o Word, essas paradas em empresas grandes eram pirateadas. Eu lembro muito bem de ter trabalhado em uma empresa onde todos os softwares eram piratas, e eu ficava tipo assim, ok, eu acho que isso aqui é quase quase algo constitucional, né? A pirataria reina. E eu acho que quando entramos em jogos ainda mais, né? Tipo, se a gente for pegar, acho que a gente nunca chegou, quando a gente era pequeno, principalmente, ali na época de 97, 2000, que é a época que eu nasci, né? A gente nunca viu nada original. Acho que nem existia jogo Play 2 original aqui na época, né? Então é por isso que eu quero ir pro outro tema agora que eu quero falar, que é a pirataria no Brasil, tá? Eu acho que desde que eu comecei esse vídeo, eu já fui deixando algumas coisas bem claro, né? O poder de compra brasileiro, assim, sempre foi muito baixo, né? A gente não tinha essa condição de pagar por todos os nossos jogos. E não só jogos, mas tipo, as pessoas, eu lembro que faziam a Sky Gato, vocês lembram? Acho que tinha todas essas paradas, assim, até consumir conteúdo nunca foi algo acessível, né? Tipo, as locadoras foram uma parada, assim, a gente não tinha condições de comprar um filme, mas a gente tinha condições de pelo menos alugar um filme, né? Isso veio mais pra cá agora, depois de 2003, 2004, onde o Brasil começou a ter um poder de compra maior. Eu chuto até mais 2006, 2010, ali pra cima, sabe? Onde a gente começou a ter acesso às coisas, onde começaram a chegar empresas pro Brasil, e aí a gente conseguiu ter acesso a isso de uma forma um pouco mais, como eu posso dizer, original, né? Até hoje em dia, obviamente, se tu for no Rio, se tu for aqui em São Paulo mesmo, você vai encontrar locais pra comprar pirataria e tudo mais, que estimulam ainda o nosso consumo, porque querendo ou não, a gente quer ter as coisas que todo mundo tem, né? É algo óbvio, assim, se a pessoa tem um amigo que joga um jogo, você também quer ter aquele jogo, né? Então, eu acho que isso é uma parada que a gente vê acontecer desde sempre, né? Então, agora que a gente tem um pouco mais de poder de compra, obviamente diminuiu muito desde o último governo, e não só do último governo, mas dos últimos 2 governos, assim, né? Então, a gente pode ter em mente que, tipo, começou a diminuir muito e, consequentemente, a pirataria começa a subir de novo, assim como os preços dos jogos. Com os preços dos jogos muito altos, a gente não consegue comprar. Então, acaba com que a gente tenha que recorrer para poder consumir aquele conteúdo. Aí você pode vir e dizer aquilo, tipo, ah, mas é só não consumir, espera ter dinheiro e Você consegue esperar? Esse é o ponto que eu sempre fico, né? Tipo, tá todos os seus amigos falando sobre um jogo, tá todos os seus amigos falando sobre algo, ou de um filme que ele assistiu, ou de alguma série que ele assistiu, e aí você fica tipo, beleza, eu não posso assistir agora, não posso consumir agora, e como que eu faço parte dessa conversa? Eu quero poder consumir isso de alguma maneira, entendeu? Todo o assunto que a gente tem é graças ao consumo, né? Graças à cultura pop e tudo mais. Quando os preços ficam inacessíveis, o nosso poder de compra, como eu falei, também fica inacessível. Então, como a gente pode ver, algum preço, por exemplo, hoje em dia a gente vai comprar um Zelda Breath of the Wild, que eu fui comprar há pouco tempo, e é R$300 um jogo que lançou em 2015, se não me engano, né?
Talvez eu esteja enganado se eu tiver, mas, né, a gente vai comprar da própria, não pegando só a Nintendo, porque a Nintendo, obviamente, é o assunto mais comentado sempre, né, tipo, toda a discussão sempre vem da Nintendo, né, porque, assim, além de eles colocarem preços exorbitantes nos jogos de Nintendo Switch, a gente ainda também tem toda a questão de eles banirem pirataria, eles serem contra todo tipo de coisa que afete a imagem da marca e tudo mais, né, então acho que sempre o assunto acaba vindo da Nintendo, mas fugindo um pouco da Nintendo, indo ali pra PlayStation, também a gente pega um God of War da vida, assim, que obviamente existe algo, por exemplo, como o jogo é mais antigo, a gente consegue hoje por preços mais acessíveis, né, mas a Nintendo, por exemplo, a gente nunca baixa o preço, né, tu nunca vai ver uma promoção da Nintendo que baixe mais de 20%, assim, né, então na própria página da PS Store, se for ver, os preços também são absurdos, assim, né, da PSN, né? Então, eu acho que essa é uma parada que a gente tem que ter em mente, assim. Atualmente, é quase inacessível consumir jogos sem que tenha pelo menos um pouco de pirataria. Vamos pegar um preço de base de R$250, se for gastar R$250 em um jogo, a gente vai ter que escolher se vai gastar com um jogo ou se vai gastar com comida pra casa, né? Então, tudo isso a gente tem que ter em mente, né? E agora eu queria trazer um outro ponto que eu acho que é muito importante, assim, que eu acabo vendo muito nas discussões da internet e tudo mais, que é uma parada que eu me incomodo um pouco, né? Porque eu vejo a internet como um antro de muitas opiniões diferentes, né? Então, o que é legal, a gente pode sempre debater, a gente consegue conversar sobre tudo, mas eu vejo gente que defende esse tipo de coisa que não, a pirataria não pode existir, não, porque a pirataria ela é contra os valores capitalistas, a gente não pode ir contra, a gente não pode consumir coisas piratas. É geralmente aquele povo que, tipo, tem condições de consumir e eles querem estar na bolha de que eu posso, logo você não deveria. Esse é o tipo de pessoa que eu vejo defendendo esse tipo de coisa, porque é a mesma coisa quando a gente vê um ministro da economia falando em que os pobres não podem ir para os Estados Unidos. É a mesma coisa que a gente vê que ir pra Disney hoje em dia tá banalizado, né? É o mesmo povo que defende esse tipo de coisa, né? A pirataria é quase uma forma de protesto, se for parar pra pensar, né? Eu acho que o último ponto que a gente deveria comentar também é que a pirataria é ilegal, e ponto. E isso nunca vai mudar, você não é superior a alguém só porque você consome algo de graça, né? Ou só porque você não pagou por algo. No momento em que eu, Renan, fui lá e comprei um jogo na Steam, também não me torna superior a alguém que foi e fez pirata, porque eu baixei o pirata, entendeu? Eu acho que são dois polos que deveriam, assim, entender um lado do outro. Se você tá consumindo pirataria é porque você não tem condições de consumir isso pagando. Obviamente, eu acho que a pirataria é só um começo, sabe? Eu acho que a pirataria, ela não pode... Você vai sempre consumir pirataria, entendeu? Eu acho que você não pode simplesmente falar, não, pirataria é legal pra mim e é isso e pra sempre eu vou só baixar minhas coisas, entendeu? Você pode ser essa pessoa, mas veja que eu acho que você é um cuzão, porque no momento em que você tá fazendo isso, você não estimula mais criação de conteúdo autoral, você não estimula, por exemplo, quando você compra um jogo independente, é porque você quer apoiar a criação de outros jogos independentes. Quando você apoia, por exemplo, uma empresa que você gosta muito dos jogos, você quer ir lá e dar dinheiro pra eles. Por exemplo, eu discordo de muita coisa da Square Enix, por exemplo, mas os jogos que eu gosto, quase todos são da Square Enix, então eu prefiro esperar um pouco e comprar, porque eu prefiro, é uma opção completamente pessoal. Mas, por exemplo, eu vejo a pirataria como um ponto de partida para você conhecer o conteúdo, para você conhecer as coisas que você quer comprar, para você escolher o que você quer comprar. Por exemplo, um exemplo prático, Tales of Arise, que foi um jogo que lançou há pouco, ele é um jogo muito caro, pra, por exemplo, eu gastar R$250 e acabar não jogando. Então o que eu fiz foi foi baixar uma versão pirata, testar pelo menos uma horinha do jogo, ver se era o jogo que eu queria mesmo, e aí eu comprei, quase como uma versão demo, entendeu? Então eu acho que a pirataria deveria ser vista dessa maneira, não só como uma forma de conseguir as coisas que você quer de maneira ilegal e tudo mais, né? Eu acho que esse é o grande ponto, assim, sabe? Eu não gosto que as pessoas não possam consumir algo, não gosto que as pessoas não possam consumir o conteúdo que elas querem, ou fazer parte de algo, assim, né? É uma das paradas que me fazem defender a pirataria até certo ponto, assim. E eu acho que a melhor maneira de terminar esse vídeo é a gente parar e pensar um pouco. A pirataria termina
quando o nosso consumo aumenta, quando o nosso poder de consumo aumenta. Se a gente tiver poder de consumo para comprar, é muito mais fácil a gente simplesmente pegar e gastar o nosso dinheiro comprando a parada, entendeu? Porque, vamos dizer, a gente pega uma Steam, é muito mais fácil simplesmente comprar o jogo na Steam do que ir procurar, ter todo aquele processo de vai que eu baixo o vírus ou alguma coisa assim, né? Eu, por exemplo, eu opto por isso atualmente porque eu posso comprar um jogo, então eu prefiro ter essa praticidade, né? Obviamente a pirataria nunca vai terminar, né? Eu não tô falando que aumentando o poder de consumo, a pirataria vai terminar. Porém, a gente consegue diminuir ela muito no momento que tiver um governo que estimule consumo, um governo que estimule cultura e tudo mais, mas não é o que a gente tem no momento. Então a pirataria acaba se tornando um tipo de solução que a gente consegue encontrar para conseguir consumir as coisas que a gente gosta ou até conhecer coisas novas e tudo mais. Acho que é com isso que eu queria terminar esse vídeo. Eu acho que é um ponto que as pessoas deviam ter antes de ir criticar a pirataria, sabe? Não é só uma questão de, beleza, essa pessoa tá querendo não gastar dinheiro e eu estou aqui gastando meu dinheiro. Eu entendo você ficar bolado por isso, porque a gente gastou muito dinheiro. E a outra pessoa vai e não gasta o dinheiro e consegue o mesmo que tu consegue, né? Eu entendo essa revolta, eu entendo, é difícil mesmo, mas eu acho que a gente deveria exigir não dessas pessoas que estão indo para esse lado ilegal, mas exigir do governo ou das empresas algo assim, sabe? Exigir menores preços, exigir do governo um plano para melhorar a economia do país, né? Então eu acho que tudo isso é extremamente debatível, assim, sabe? Então, me diz também o que você acha aí nos comentários sobre esse tema. Eu quero muito saber a opinião de vocês que estão assistindo esse vídeo. E se você não concorda com alguma coisa, eu acho que também é legal a gente conversar. A gente pode ir lá no Twitter, a gente bate papo. E aí, vamos sempre manter também. Eu sei que é um assunto que gera que pessoas ficam polvorosas. Então, vamos tentar manter a racionalidade e conversar com tranquilidade sobre o assunto, sem a gente precisar sair se matando, né? Então é isso, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo. Aquele abraço, tchau!